Um homem publicou supostas fotos reais de criaturas de outra dimensão e logo em seguida desapareceu sem deixar vestígios. Num instante, ele estava online mostrando ao mundo o que chamou de prova irrefutável. No seguinte, toda sua existência digital foi apagada. As imagens mostravam seres de membros alongados, cintilando entre o sólido e o etéreo. Pouco depois, sua conta foi eliminada, como se nunca tivesse existido. O episódio levantou questões inquietantes. Se era falso, por que apagar? E se era real, quem decidiu silenciá-lo? Segundo o próprio homem, esses seres estariam ao nosso redor o tempo todo, apenas fora do alcance dos olhos humanos, mas visíveis sob certas condições e com tecnologia adequada. O que ele capturou não lembrava nada da natureza. Silhuetas altas, membros desproporcionais, contornos brilhantes, formas que se alternavam entre materialidade e névoa. Pessoas se entusiasmaram com a possibilidade de uma descoberta monumental, mas então veio o desaparecimento. Sua última imagem, descrita como perturbadora, foi seguida da exclusão completa de seu perfil. A reação imediata foi suspeita. Alguém não queria que aquilo circulasse. Essa ideia não é nova. Há décadas, pesquisadores sugerem que determinadas frequências, infravermelho, ultravioleta, podem revelar o que está escondido a olho nu. Caçadores de fantasmas, por exemplo, usam detectores de campos eletromagnéticos em busca de evidências invisíveis. Assim, a teoria de que câmeras modernas poderiam captar visitantes interdimensionais não parecia tão absurda. Alguns de seus registros exibiam formas humanoides distorcidas, cabeças estreitas, torsos retorcidos, braços alongados. Outros eram apenas massas de luz pulsante, como sinais tentando atravessar camadas de realidade. A hipótese era clara. Não estavam presos a um único mundo, mas transitando entre dimensões. Há quem defenda que esses seres não se escondem, apenas vibram em frequência distinta da nossa. Humanos não conseguem vê-los, mas sensores eletrônicos poderiam revelar sua presença, como espiar por uma fresta que nunca deveríamos notar. Se isso fosse verdade, as implicações seriam enormes. E se eles sempre estiveram aqui? Observando, interagindo, influenciando-nos sem que percebêssemos? Perguntas assim tiram o sono de qualquer um. Mais estranho foi o sumiço do homem logo após a divulgação das fotos. Nenhuma mensagem, nenhuma despedida, apenas silêncio digital. Isso levantou suspeitas de intervenção externa. Teriam governos ou agências privadas decidido ocultar o material? E nesse caso, por quê? Ao longo do tempo, relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados foram abafados, criptozoologia virou motivo de piada, e pessoas que se aproximaram demais de verdades incômodas desapareceram ou recuaram. Seria mais um exemplo de censura de algo grande demais para vir à tona? Na história humana, diversas culturas relataram figuras fugidias na visão periférica, sombras, espíritos, vigias invisíveis. Talvez não fossem apenas mitos, mas descrições antigas do mesmo fenômeno que esse homem teria registrado. Para os céticos, tudo não passava de fraude digital, manipulação de imagens e jogos de luz. No entanto, a rapidez com que tudo foi apagado levantou suspeitas. Se era só uma farsa, por que agir com tanto rigor? O apagamento parecia típico de algo que se aproximava perigosamente da verdade. O resultado foi inevitável. Mais pessoas começaram a investigar. Usando câmeras de alta sensibilidade, filtros e iluminação especial, alguns começaram a registrar formas semelhantes, figuras estranhas, seres de energia no limite da percepção. Não se sabe se são criaturas vivas, ecos de outra dimensão ou manifestações energéticas desconhecidas. Mas algo parecia estar ali e alguém queria manter isso oculto. O mistério se ampliou. Por que essas entidades se manteriam ocultas? Estariam apenas de passagem ou teriam interesse na humanidade? E se pesquisadores independentes estavam chegando perto de respostas, até onde as forças de controle iriam para silenciá-los? O paradoxo é que a supressão de informação apenas alimenta a curiosidade. Quanto mais se tenta enterrar, mais cresce a vontade de descobrir.
Se as imagens fossem reais, nossa compreensão da realidade seria infinitamente mais limitada do que imaginamos. Curiosamente, muitos que utilizaram dimetiltriptamina, uma substância psicoativa natural que induz experiências intensas, relataram encontros consistentes com entidades misteriosas, inteligentes e autônomas, descritas como seres multidimensionais. Esses relatos, repetidos em diferentes culturas, reforçam a ideia de que talvez sempre estivemos diante de dimensões invisíveis que só ocasionalmente se revelam. A física moderna também explora hipóteses semelhantes. Para ilustrar, imagine um mundo bidimensional de Flatland, onde seus habitantes só percebem esquerda, direita, frente e trás, sem compreender o acima ou abaixo. Se um objeto tridimensional atravessasse aquele plano, eles veriam apenas cortes efêmeros, incapazes de entender a forma completa. Talvez nós, em nosso espaço tridimensional, sejamos como esses seres achatados diante de dimensões ocultas. Desde o século XIX, cientistas como James Clerk Maxwell e Hermann Minkowski já suspeitavam de realidades além da nossa. Einstein mostrou que espaço e tempo são inseparáveis, formando o tecido quadridimensional do espaço-tempo. Mas nem todas as equações se encaixavam, levando físicos a buscar respostas no chamado hiperespaço. A teoria das cordas sugeriu que tudo no universo deriva de minúsculas cordas vibrando em 10 dimensões. Posteriormente, Edward Witten ampliou para 11 dimensões, propondo que nosso universo poderia ser apenas uma membrana, flutuando num mar de outros universos invisíveis. Uma possível pista seria a gravidade. Diferente das demais forças, ela é incrivelmente fraca. Alguns cientistas acreditam que isso ocorre porque a gravidade escapa para dimensões extras, espalhando-se além do que podemos perceber. Isso explicaria por que erguer um pé é suficiente para vencer a atração de um planeta inteiro. Outra hipótese conecta dimensões ocultas à matéria escura, uma substância invisível que representa a maior parte da massa do cosmos, perceptível apenas pelos efeitos gravitacionais. Experimentos como os realizados no Grande Colisor de Hadrons buscam indícios dessas dimensões escondidas. Se parte da energia de colisões de partículas desaparece, pode ser sinal de que atravessou uma fronteira para outro espaço. Tais dimensões poderiam até permitir atalhos no tecido do espaço-tempo, os famosos buracos de minhoca, capazes de conectar pontos distantes instantaneamente. E quanto ao tempo? O engenheiro irlandês John William Dunn propôs que o tempo não seria linear, mas formado por múltiplas camadas. Segundo ele, precisaríamos de mais de uma dimensão temporal para explicar nossa consciência e percepção. Isso abre espaço para conceitos como destinos paralelos e observadores superiores capazes de enxergar a eternidade de uma só vez. Experimentos mentais, como o paradoxo dos gêmeos de Einstein, reforçam a complexidade da passagem do tempo e sugerem que talvez o futuro e o presente coexistam de formas que ainda não compreendemos. No fim, o caso do homem que fotografou seres interdimensionais é mais um capítulo em um mistério maior, a possibilidade de que nossa realidade não seja única, mas parte de uma estrutura muito mais ampla. Seja fraude, censura ou revelação, o episódio desperta a mesma pergunta fundamental que ecoa desde os primórdios da ciência e da filosofia. Até que ponto nossa percepção limita a nossa compreensão do universo? Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!